eu gosto de rir muito. Eu gosto de rir muito. Eu tiro sarro, a Célia me conhece, mas eu sou um cara limitado. Eu tenho limite. A gente tem que ter limite. Tem limite. A gente tem que ter limite. Né? Eu conheci muita gente brabona aí, muito séria. Não gosta de brincadeira. Mas o cara estava em adultério, usava prostituta. Eu falei, não entendi. Ele não gosta de rir, mas gosta de se prostituir. Eu prefiro rir. Né? Eu prefiro rir. Então é assim, ó, tome cuidado. A palavra de Deus é santa, de Gênesis a Apocalipse. Deus não quebrou regra dele coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Só que aquilo que é lei, que a gente não quer aceitar enquanto a mentira do Israel espiritual somos nós. A mentira que eu falo assim é que o povo fala que Deus rejeitou Israel. Mentira. A Bíblia diz lá em Jeremias 31 que enquanto houver estrela, houver sol, ele não rejeitaria Israel. O sol está aí? Existe estrela ainda? Então desculpa esses pregadores. Bando de mentiroso. Deus não desistiu de Israel, não. Aí eu falo de boca cheia. Bando de mentiroso que quer desviar o povo de Deus. Quer fazer antissemitismo. O antissemitismo levou 6 milhões de judeus à morte. Sabe? E hoje, graças a Deus, tem igrejas aqui no nosso país ajudando esse povo de Israel a voltar para a terra dele, para que a palavra se cumpra a cada dia. Para que a Bíblia se cumpra a cada dia. Tá? Então, tome cuidado. Agora, se a gente lê Romanos, gente, para mim terminar, tá? A carta de Romanos é tão maravilhosa que 3 estudiosos lá do lado do Jabaquara quiseram conversar comigo. E eu não gosto de discutir, eu gosto de conversar, que eu falo isso. Agora vocês também têm que ter um entendimento de vocês. Só tomem cuidado, peçam direção a Deus quando for ler. Tá? E quiseram, o que nós vamos ler, o que nós vamos estudar? Eu fiz assim, a carta de Romanos, Celinha, não conseguiram chegar no 2º capítulo. Todo crente que lê Bíblia é que nem água. Tem um lá que já leu a Bíblia acho que umas 30 vezes quase. Inteira. Ele ainda continua nas drogas. Qualquer nervosinho que ele passa, ele vai para as drogas. Qualquer nervosinho. Aí ele chega em mim, aí tal pastor me chamou para ajudar. Ele falou, você não ajuda nem a você. Eu falei, sabe por que esse pastor te chamou? Porque ele é pior do que você. Ele é pior do que você. Porque se ele fosse um homem de Deus, um homem sério, jamais você subiria no altar para ensinar aquilo que nem você aprendeu. Jamais. E para mim ele chegou um dia, Luizão, ele me chama de paizão às vezes, paizão, me unge aí, eu te ungi aqui, é evangelista. Eu falei, desculpe, além de eu não acreditar nesse tipo de unção humana, vai evangelizar, garoto. Você não precisa de olhinho derramado na sua cabeça. Ou então procure um outro pastor que faça isso para você, que não sou eu que farei. Então as igrejas evangélicas estão assim, cuidado. O cara se converte hoje, amanhã ele está pregando, depois de amanhã ele é pastor. Epa! Paulo com todo o conhecimento, como eu estava dizendo. Não é? Paulo com todo o conhecimento que ele tinha. Quando ele ouviu a voz do Senhor, que ele viu a luz, que ele ficou cego, ele foi lá, ficou guardadinho no quarto, 3 dias depois foi Ananias, orou por ele, as escamas caíram, ele foi para Damasco. Ficou 3 anos em Damasco relendo. Sabe quando Paulo começou a pregar na igreja naquela época? Depois de 14 anos. Os crentes agora não lê Bíblia, é tudo pregador. Não fala sobre Jesus, não sabe o que é a aliança que Deus fez com a nação de Israel e conosco. Sabe? Aí vai lá, prega, fala o que os outros falou. Aí põe Paulo que nem tem dupla personalidade, aqui ele fala bem da lei, ali ele fala mal da lei. Paulo, quando se defendeu no capítulo 21, 22 lá de Atos, ele fala que ele era guardador da lei, inclusive, aquilo que os pastores nunca pregaram para vocês, ele fazia sacrifício, tá? Ele ia no templo sacrificar. Porque ele era fariseu. Ele tinha que fazer isso.
Era uma obrigação dele, ele tinha que oferecer sacrifício de adoração, de louvor. Ah, louvor não era cantar, não. Tá? Ele tinha que fazer esse sacrifício. Ele raspou a cabeça, ele fez o nazireado ao contrário. Como o irmão falou de Sansão, o nazireado que ele fez foi de deixar o cabelo e barba. E não beber bebida forte que ele fez, né? Mas tudo bem. E Paulo fez, e existe o nazireado ao contrário, que era não deixar o cabelo crescer nem a barba. Então Paulo não era careca, ele se tornava careca. Leva isso para a salvação? Não, mas mostra o quanto não se é pregado o que deveria. Agora, se o cara que cumpre a lei diz que a lei não presta, ou alguma coisa está errada com esse cidadão. Então essas cartas elas têm que ser lidas e entendidas. Aí você vai encontrar ali você vai encontrar judeus que queriam separar os gentios e vai encontrar gentios que achava que tinha que se circuncidar, tinha que se tornar judeu de modo nenhum, de maneira alguma. É mais ou menos assim, nós cumprimos a lei, nós judeus cumprimos a lei porque somos obrigados. Jesus facilitou para vocês. Vocês estão malucos? Olha, só não comam o que é sacrificado aos ídolos. Aquilo que tem sangue. Aquilo que é sufocado. Por que o sufocado? Porque o sangue está lá. E isso é abominação. E toda religião, toda religião que quer afrontar a Deus, toma banho de sangue, bebe sangue, comida com sangue. Come coisa crua, Deus abomina. Eu conheço crente que come, Deus abomina. É isso. Então o que a gente precisa é dar lugar e permitir que Deus veja Jesus em nós. Né? Porque quando a gente fala do Espírito Santo, eu vou falar mais uma gostosa aqui, tá? Que Jesus orando disse assim: aqueles que tu me deste. Ué, não foi o Espírito Santo não que levou? Não. Aqueles que tu me deste, nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição. Gente, não é que o Espírito de Deus, ou o poder, ou a autoridade de Deus, ou o ruar de Deus, que é o vento, é o sopro, é a vida de Deus, não estivesse. Claro que está presente. Olha o Espírito de Deus. Eu vou tentar melhorar isso. Olha, o fôlego de Deus está em vós. E este fôlego de Deus, essa vida de Deus é santa. Então sede santo, porque eu, Senhor teu Deus, sou santo. Agora, não se sopra uma pessoa dentro da outra. Receba o Espírito Santo. Oxe, e é assim, é? Soprou uma pessoa dentro de mim? Então... É engraçado, mas é verdade. não é engraçado? Recebe o Espírito, soprou. E essa pessoa se dividiu em quantos, hein? Estava em 12, foi 12 pessoas ali? Vamos se dividir aí, vamos. Não, sabe? Não tem problema em quem acredita que ele é uma pessoa. Para mim, Luiz, que compreendo, tem problema. Eu tenho problema porque, para mim, se eu acreditar nisso, eu caio na idolatria. Eu estou falando de 3 deuses, e isso é uma coisa pagã. A Bíblia me fala de um Deus e o Filho dele, ponto final. E fala do poder de Deus operando em nós. Bacana, é o que a palavra diz do começo ao fim. Agora, o que incluíram nela depois de 300 anos, aí é outra história. Eu só sei que teve escritores que ficaram milionários escrevendo esses livrinhos. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, sabe? E a igreja está perdendo tempo. O Espírito de Deus tem que ser glorificado ou não? Jesus Cristo tem que ser glorificado ou não? Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Então, eu pedi explicação para uma pessoa uma vez quando eu disse assim: quando Deus cumprir todas as coisas, Jesus, né? Quando Jesus cumprir todas as coisas, ele vai pegar o reino dele, isso vai estar lá em Apocalipse, e vai entregar para quem? Deus, o Pai,
o Criador, o Eterno, o Todo-Poderoso. Agora, vocês já estão cansados de me ouvir, né? Não. Israel já quer? Já está cansado? Não, Tá? não, entrei Tá. tarde ainda. Pode... Não, mas tá gravado, depois eu vou jogar no YouTube lá. Então, existe uma coisa chamada hierarquia, gente, lá no céu. Não tem jeito. Às vezes eu quero reinar no céu. Tá bom, mas o céu não tem um rei lá, gente. Não tem um rei lá no céu. Desde a eternidade. Ninguém não. Tá, e como é que as nações vão subir no céu para entregar presentes e adoração a Jesus pelo sacrifício dele? Hã? Alguém pode me explicar? Porque ele vai reinar na terra. A terra vai ser modificada novamente, queiram ou não queiram. Queiram os pentecostais ou não, a terra será renovada sim. Mas para isso, a gente tem que prestar atenção no que Jesus fala. Como foi nos dias de Noé. Quem foi arrebatado nos dias de Noé? Quem foi arrancado da terra nos dias de Noé? Os ímpios. Porque o povo de Deus estava na arca. Com certeza. Olha, E a gente vê, desculpa, Pode e a falar. gente vê só um lugar se preparando na Terra justamente para isso. Que está se preparando desde o início do início, que é Israel. Desde acabou. o início, eles estão preparados e estão se preparando a cada dia justamente para essa Isso. finalidade. Você ouve toda vez, qualquer estudo que você faz, você vê os judeus falando de Israel, da preparação de Israel. Agora, o restante não. O restante está achando que vai todo mundo caber lá no céu. Tá? Vai todo mundo de jatinho e vai todo mundo lá pro céu. A gente tomou o lugar de Israel. Não lê a Bíblia, não conhece nada das Escrituras, mas nós tomamos o lugar de Israel. Olha que bacana! Olha que legal! Um povo que não está nem aí. Se tiver futebol, prefere o futebol do que cultuar a Deus. Se tiver um aniversário, uma festa, prefere a festa do que cultuar a Deus. Olha só! Gente, vocês sabiam que lá em Israel tem gente lá, judeu, orando 24 horas? Existe uma câmera lá, orando, sabe para quê? Pedindo perdão dos pecados do povo. O crente entra na igreja, aí a gente, há muitos anos eu fui pregar numa igreja aí, e tava uma cantarola, e era só meia hora de pregação. O pastor se revoltou, eu ia ser o pregador. Ele pegou a irmã da frente e falou, olha, para com essa cantarola. Tem a palavra de Deus, para. Ele só fez isso para ela. Mas sabe o que eu gostei naquela igreja? A atitude do pastor. Lotado de gente. Eu fui pregar no lugar de um presbítero que ele perdeu a voz no caminho. A gente estava em outro culto. Naquela época eu não tinha esse terninho bonitinho que eu tenho hoje, não. Eu estava com um blazer velho, surrado. Olhei para o meu sapato, que o presbítero disse que a igreja era pequenininha. Gente, era pequenininha, só a porta de entrada. Foi mais de 500 pessoas sentadas. Gente do lado de fora, entrada de bandeira. Eu falei, e eu suado, com fome. Eu falei, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Os homens todo interno de linho. Eu falei, meu pai... Eu fiquei numa vergonha, Celinha, numa vergonha. Eu falei, meu Deus. Só que eles não me olharam como eu me olhei. Um rapaz veio até mim, acho que era um diácono. Eu estava com um bilhetinho do presbítero. Ele só leu o bilhete que ele veio saber quem era eu primeiro. Pois não me acompanhe até o altar. Eu não. Por favor, primeiro mostre o bilhete para o pastor da igreja. Uma que eu odeio ficar em cima de altar. Detesto. Ele foi, levou o bilhete. Por favor, o pastor está chamando o senhor. Fui lá para o altar. Sabe? 8h30, que o culto terminava às 9.
8h30 o microfone já estava na minha mão. Eu falei, meu Deus, a igreja que eu era tinha meia dúzia de pessoas e era uma desganheira para o culto começar e terminar. Eu fui pregar uma vez numa igreja que vieram me entregar o microfone faltando 5 minutos para terminar o culto. Tinha exatamente 8 pessoas. Foi lá em São Miguel Paulista. Foi a primeira vez que eu fui pregar nessa igreja. Aí nessa igreja, Só quando... orou, né? Oi? 5 minutos só orou. 5 minutos. Daqui a pouco eu falo o que eu falei para a igreja. Aí, peguei o microfone, comecei a pregar e pedi, quando chegou faltando 10 minutos, eu pedi mais 5 minutos para o pastor. Me virei para ele e pedi, pastor, o senhor me cederia mais 5 minutos? Eu posso entregar o microfone 21h05? Ele, claro, fica à vontade. Virei para a igreja. Vocês me viram falar com o pastor da igreja. Eu pedi para o pastor mais 5 minutos. Vocês me concedem esses 5 minutos? Junto com o pastor? Os irmãos, amém. Exatamente 5 minutos. Um pouquinho antes do ponteiro encostar, nos 5 minutos que eu pedi a mais, eu devolvi o microfone. Para que os 5 minutos se completassem na mão do pastor da igreja. Do líder da igreja. Quando eu me virei para entregar o microfone, aí eu entendi porque Deus me levou lá naquele dia de festa. Porque eu, irmão, eu não tenho aquela muito obrigado por haverem me convidado, pastor, tu é uma bênção, os seus... Eu não tenho isso comigo. Foi Deus que me enviou, a igreja de Deus, muito obrigado, Pai do Senhor, vamos ler a palavra. É isso que me importa. Não me importa se vão me chamar a segunda vez, que eu nem faço questão de pregar em igreja. Para mim, principalmente, eu não faço mesmo. Há anos eu tinha parado de pregar. Comecei a pregar agora muito, que eu até falei com o pastor José. Pastor, se não quiser me botar para pregar, para mim não tem problema nenhum. Tá? Não tem problema nenhum. Eu gosto de ensinar, eu gosto de discipular. Isso eu amo fazer mesmo. E eu fazia isso em São Miguel 16 horas por dia. Não era 2 horas, nós já chegamos a 2 horas. Eu e você, hein, Celinha? Já batemos 2 horas já. Tá? E nessa igreja que me deu 5 minutos, meu irmão Israel, a pessoa ainda virou para mim e disse assim, nós sabemos que o pregador é inteligente, é sábio, que as horas já se avançaram. Eu não cumprimentei a igreja com a paz do Senhor, eu simplesmente estendi a mão que ela foi me entregar o microfone, sorri para ela, peguei o microfone e já comecei assim. Interessante. Meia dúzia de pessoas e o culto, uma coisa tão simples, enrola. E sim, minha querida, o pregador é sábio. Eu não prego em 5 minutos. Que Deus abençoe a igreja. Para quem eu entrego o microfone? Mas que terminou 9 horas, terminou. E antes? E antes? Porque eu não ia fazer a loucura de prolongar o culto. Não faço. Não adianta. Sabe? Então, a gente tem que procurar fazer as coisas com decência e ordem. Pode falar, Celinha. Então, hoje me chamou muita atenção no culto. Bom, teve o estudo primeiro, né, como você já sabe, né, que é a ordem da igreja. Aí depois começou o culto. Me chamou muita atenção e cabe muito aí no que você está falando, que quando terminou o culto, o pregador falou assim, olha, se alguém aqui tem notícia do irmão Cláudio, citou o nome do irmão lá, né, que eu não conheço, do irmão Cláudio, que ele está há 1 mês sem vir para a igreja, para os cultos. Nós precisamos fazer a visita, eu quero saber quem está responsável essa semana por fazer a visita e ir até a casa do irmão Cláudio para saber como ele está e o que está acontecendo. E outra coisa, nós temos alguns membros que se afastaram da igreja e nós precisamos fazer visitas, nós precisamos pregar o evangelho e descobrir o que está acontecendo com essas pessoas. Nossa, aí você vê o evangelho sendo realmente vivido e pregado. E não essa maldição de achar que nós somos superiores a qualquer outra coisa e não levar isso a sério, né? Pregar a palavra é uma coisa muito além.
Então, a gente cai lá no início. Amor, primeiro, amar ao Senhor, nosso Deus, e amar ao próximo. Então, independente das falhas, independente de qualquer coisa, eu achei lindo isso hoje. Na hora que ele citou o nome de um irmão, que eles perceberam que o irmão não vai a 4 pontos da igreja. E aqueles que se afastaram, eles vão fazer visitas, eles já fazem, né? Mas estão reestruturando a visitação, que é para poder fazer visita para aqueles que saíram da igreja, para poder verificar o que está acontecendo com esse membro e com a família dele. Olha que preocupação com o membro, olha que amor. Isso você prova está realmente vivendo o Evangelho e seguindo. Agora, uma pessoa que dá como é que fala, o microfone 5 minutos antes de terminar o culto é uma falta de respeito tremenda, né? E tem que ter ordem e decência mesmo, isso sem dúvida nenhuma, não faz sentido nenhum, né? Na verdade, assim, quando eu cuidei de igreja, eu não esperava um mês. Era 3 cultos. 3 cultos não veio, eu ia atrás. E não me interessa o que a pessoa tinha feito. Né? Eu para mim, podia ter adulterado, podia ter praticado homossexual. Não me interessa. Senta comigo e vamos conversar. Porque o processo de Deus na nossa vida é cura. E o adultério, o homossexualismo, não é pior do que uma língua maldita. Com certeza não. Olha só que coisa interessante, biblicamente falando. De todo pecado, o único que a Bíblia diz que vai lançar o corpo todo no inferno é a língua. De todo pecado existente. Porque a pessoa pode não praticar o adultério, o homossexualismo, não usar droga, não beber a ponto de ficar embriagado, não participar de festas, de orgia, de swing, pode não trair, pode não fazer nada disso. Mas se amaldiçoar alguém, se falar mal de alguém, se tentar separar a pessoa isolar a pessoa, vai pagar caríssimo. Caríssimo. Aconteceu com Miriam, tá? Aconteceu a maldição da Lashon Hará, que é a maldição da língua, a língua maledizente. Aconteceu com Miriam e aconteceu naqueles tempos com muitas pessoas, até na época de Jesus, que existiam 2 tipos de lepra. Eu não sei como é que você da medicina, acho que é hanseníase, né? Que é conhecida hoje lepra, acredito. Porém, a hanseníase, a lepra do corpo normal, pode falar, Israel? Não, tá concordando. Ah, sim. Então é hanseníase mesmo, né? Então existia essa lepra e existia a lepra da Lashon Hará, que era o que a Miriam tinha, que não tem nada a ver com a hanseníase. Era por causa da língua dela falar mal do servo de Deus. Olha só. E não é só porque é servo de Deus, não. É tentar isolar as pessoas. É tentar usar o nome das pessoas e fazer de uma forma que tira essa pessoa da sociedade. Tá certo? Então, Jesus ele se encontrou com alguns leprosos que gritaram para ele. É que eu sou ruim de memória mesmo, irmão. Senhor, tem misericórdia de nós, aquela coisa toda. Aí o que ele fez? Relou em algum? Não. Chamou algum até a presença dele? Não. Ele falou para aqueles 10 assim: voltem e se apresentam para o sacerdote. A diferença dessa lepra era tão grande, da hanseníase, que somente o sacerdote teria, os sacerdotes em si, teriam a capacidade de verificar se aquela enfermidade era do corpo ou se era da maledicência. Então, por isso que Jesus disse, voltem e se apresentem ao sacerdote. Porque eles teriam que voltar, se apresentar ao sacerdote, e ele veria que aquela maldição foi retirada, eles pagariam lá a oferta devida, apresentariam, né, diante de Deus, o sacerdote daria o ok para eles que eles estavam livres da maldição, eles retornariam à sociedade. Um voltou, né?
para Jesus, reconhecendo Jesus. O resto só queria se livrar daquilo, né? Pelo que dá a entender pelo andar da carruagem. E o que ele falou? Ele voltou e adorou a Deus. Acabou. Agora, em outra situação, Senhor, quero ser limpo. Jesus, acredito que Jesus pôs a mão em cima do leproso, que não deveria colocar, e disse, quero, fica limpo. Tá? Então, irmão, é que nem a história do sábado, tá? A história do sábado do acabando, se tornou domingo, isso é mentira, isso é engano demoníaco, isso é tudo, menos palavra de Deus. O que se precisa é entender. E numa próxima aula, se vocês me lembrarem, eu explico para vocês. Pode falar, Israel. É você, Célia, que está tentando falar? Não, pastor. Ah, pensei que você ia perguntar alguma coisa. Tá bom? Mas eu tenho uma pergunta. Pode fazer. Eu entrei atrasado, né? Não tive a oportunidade de escutar essa resposta da pergunta, né? Ou o entendimento dessa pergunta. Por que Deus criou Adão? Ah! Isso daí era para vocês responderem, para que eu tivesse só uma pequena ideia do que vocês acreditam, né? Mas acho que eu não me lembro, acho que eu nem falei para a Celinha, eu só deixei ela falar. Você tem alguma ideia porque Deus criou Adão? Para iniciar a humanidade? Irmão, para dar início, né? eu vou falar uma coisa simples, mas muito séria. Adão, como ele falou, né, o nosso irmão, é para dar início à humanidade. Mas para que essa humanidade fosse a noiva do Messias. Tá? Existe uma coisa muito mais profunda, que eu nunca ousei pregar em igreja, mas existe uma